Olá, bem-vindos a mais uma conversa focada em conhecimento. Hoje, vamos navegar por um conjunto bem variado de informações, sabe? De diversas áreas. A ideia é buscar conexões, ter mais clareza. Isso aí. Temos material aqui sobre direito tributário, administrativo, constitucional, civil e ainda contabilidade, auditoria, economia e até um pouco de informática. Exato. Nossa missão hoje é, tipo assim, extrair o essencial e entender como esses mundos todos se relacionam, né? Perfeito. A ideia não é, assim, esgotar cada assunto, longe disso, mas sim construir uma visão integrada, conectar os fundamentos com alguns detalhes, talvez mais complexos que a gente viu. Legal. Vamos organizar nossa conversa seguindo os tópicos principais, para ter essa visão mais panorâmica e, claro, aplicável. Ótimo. Então vamos começar pela base de tudo, né? A organização do Estado, suas regras. Entrando no tópico 2, direito administrativo. Como é que a gente diferencia bem aqueles conceitos? Estado, governo e administração pública. Parece básico, mas nossa, às vezes confunde. É, confunde mesmo. E é uma distinção super importante. Vamos lá. O Estado é a entidade maior, né? A pessoa jurídica soberana com seu povo, território, poder. Aquele conceito mais amplo. Certo, o ente soberano. Isso. Já o governo é quem comanda, quem define as políticas, é a cabeça pensante, a cúpula decisória. Uhum. E a administração pública? Bom, ela é o braço executor. É a máquina que, de fato, implementa essas políticas no dia a dia. A gente pode pensar nela de duas formas. Ou a estrutura, os órgãos, as entidades, que a gente chama de sentido subjetivo. Quem faz, né? Exato, quem faz. Ou como a própria atividade de administrar o que se faz. Aí é o sentido objetivo. Ok, então, resumindo esse tópico 2.1. Estado é o ente soberano, governo é a direção política e administração pública é a execução, seja a estrutura subjetivo ou atividade objetivo. Fechou. Fechou. É isso aí. E essa administração pública não age de qualquer jeito, né? Imagino que ela seja guiada por princípios. Quais seriam, assim, os pilares éticos e legais dessa atuação? Sem dúvida nenhuma. O tópico 2.2 lembra bem disso. O direito administrativo existe justamente para reger essa atuação. E a nossa Constituição, lá no artigo 37, traz o famoso mnemônico LIMP. Lembra dele? Lembro. Legalidade, impessoalidade, Moralidade. publicidade e eficiência. Isso. São como a bússola da boa gestão pública. Legalidade, só fazer o que a lei permite ou manda. Impessoalidade, tratar todo mundo igual, sem favorecimento nem perseguição. Moralidade, agir com ética, com boa fé. Publicidade, a regra é ser transparente e mostrar o que está fazendo. E eficiência, buscar sempre os melhores resultados com os recursos disponíveis. Perfeito. Então, resumo do tópico 2.2. O direito administrativo disciplina a função administrativa e as fontes principais são a lei, a jurisprudência, a doutrina, os costumes e, claro, esses princípios do LIMP, que são a base de tudo. Exatamente. São a referência constante. E essa bússola, ela está ancorada numa lei maior, que é a Constituição. Então vamos para o tópico 3, direito constitucional. Lá no comecinho da Constituição, a gente tem os princípios fundamentais, certo? Exato. O tópico 3.1 aborda justamente isso. São os alicerces da nossa República Federativa do Brasil, sabe? Estão logo nos primeiros artigos, do 1º ao 4º. Aqueles que a gente sempre ouve falar. Isso, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, pluralismo político, o famoso Sociedivaplu. Ah, o mnemônico ajuda a lembrar. Sociedivaplu. Ajuda muito. E além desses fundamentos, tem a separação dos poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário, os objetivos fundamentais da República, tipo construir uma sociedade livre, justa e solidária, e os princípios que regem nossas relações internacionais. E tem mais, né? Os direitos e garantias fundamentais. Ah, sim.
Esses são o coração da proteção do indivíduo e da sociedade, né? Vão do artigo 5º até o 17. É um catálogo imenso. Direitos individuais e coletivos como vida, liberdade, igualdade, direitos sociais, saúde, educação, trabalho, direitos de nacionalidade, direitos políticos, regras sobre partidos, é muita coisa. E como essas normas da Constituição se aplicam na prática? Elas valem todas do mesmo jeito assim que a Constituição é publicada? Ótima pergunta. Não exatamente. O tópico 3.1 também fala da aplicabilidade. As normas têm diferentes graus de eficácia. Tem as de eficácia plena, que valem direto, imediatamente, não precisam de mais nada. Tipo, direito à vida. Exato. Tem as de eficácia contida, que também valem direto, mas uma lei depois pode vir e restringir um pouco o alcance delas. Pensa na liberdade de profissão. Você tem, mas a lei pode exigir qualificações. Entendi. A lei dá uma contida. Isso. E tem as de eficácia limitada. Essas precisam de uma lei posterior para realmente produzirem todos os seus efeitos práticos. A Constituição prevê o direito, mas diz na forma da lei. Sem a lei, o direito fica meio que esperando. Entendi. Então, resumindo, o tópico 3.1, vimos a aplicabilidade das normas plena, contida, limitada, os princípios fundamentais lá do começo da Constituição, sócio diva plu, etc., e o universo gigantesco dos direitos e garantias fundamentais, do artigo 5º em diante, certo? Perfeito. É a estrutura básica da nossa ordem jurídica. Agora, falando em regras gerais que afetam todas as áreas, tem uma lei que não é da Constituição, mas é super importante para entender como as outras leis funcionam. A LINDB. Ela entra no tópico 9, Direito Civil. Qual é o papel dela exatamente? Pois é, a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tópico 9.1, é fundamental. Ela não faz parte do Código Civil em si, mas funciona como um manual de instruções para todas as leis de qualquer ramo do direito. Ah, interessante. Tipo um guia geral. Exatamente. Ela define coisas básicas, por exemplo, quando uma lei nova começa a valer. Qual é a regra geral? A lei não fala nada quando ela entra em vigor. Uhum. Acho que tem um prazo depois de publicada, né? Isso. A regra geral, que está lá no artigo 1º da LINDB, é a vacatio legis de 45 dias após a publicação oficial no Brasil. Deixa eu ler o artigo 1º. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. E tem um parágrafo 1º ainda. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Claro, se a própria lei trouxer um prazo diferente, vale o da lei, né? Mas se ela for omissa, 45 dias. Entendi. E tem aquele ponto super importante sobre a lei nova não poder sair atropelando tudo que já aconteceu, certo? A tal da segurança jurídica. Precisamente. Esse é talvez o ponto mais crucial da LINDB, tá lá no artigo 6º. Ele é a chave da segurança jurídica. O artigo diz assim, ó: a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. O que significa cada um? Rapidinho. Vamos lá. Ato jurídico perfeito é aquele que já se consumou, já aconteceu, segundo a lei que valia na época. A lei nova não pode invalidar ele. Direito adquirido é aquele que já entrou para o nosso patrimônio, já é nosso, mesmo que a gente ainda não possa exercê-lo completamente. A lei nova não pode tirar esse direito. Uhum. E a coisa julgada é a decisão judicial da qual não cabe mais recurso. Acabou a discussão ali. A lei nova não pode mudar o que o juiz decidiu em definitivo. Esses 3 protegem a gente das mudanças retroativas das leis, trazem estabilidade. Fundamental isso. E a LINDB fala mais o quê? Ela reforça que ninguém pode alegar que não conhece a lei para deixar de cumprir. Artigo 3º, não li, mas é importante. Fala sobre a vigência da lei revogadora, artigo 2º, parágrafo 3º, que se ela for revogada, a lei anterior não volta automaticamente. Isso chama vedação da repristinação tácita. Ah, ouvi falar disso. Se a lei B revoga a A e depois a C revoga a B, a A não volta a valer sozinha. Exatamente, só se a lei C disser expressamente que a A volta.
E a LINDB também introduz os conceitos básicos de pessoa natural e pessoa jurídica, no tópico 9.1 ainda. Pessoa natural somos nós, né? Nós, seres humanos. A personalidade civil, que é a capacidade de ter direitos e deveres, começa com o nascimento com vida. Essa é a teoria natalista adotada pelo nosso Código Civil no artigo 2º. Mas a lei protege os direitos do nascituro, aquele que já foi concebido, mas ainda não nasceu, desde a concepção. Entendi. E a pessoa jurídica? São as entidades, né? Empresas, associações, fundações, entes que a lei reconhece personalidade própria, distinta dos seus membros. Ela começa a existir geralmente com o registro do seu ato constitutivo no órgão competente e se extingue com a dissolução e liquidação. Certo. Então, para resumir o tópico 9.1.1, e a LINDB, ela é uma lei sobre leis. Define vigência, regra dos 45 dias, proíbe repristinação tácita e, o mais importante, garante segurança jurídica, protegendo o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada contra a retroatividade da lei, artigo 6º, e ainda define pessoa natural, nascimento com vida, mas protege o nascituro, e pessoa jurídica, registro. Certo? Perfeitamente resumido. Essa base é essencial para tudo mais. Institucionais, regras gerais das leis com a LINDB. Agora, a pergunta de milhões. Como o Estado financia tudo isso? Aí a gente entra no tópico 1, direito tributário. O que é um tributo, afinal de contas? Parece óbvio, mas tem definição técnica, né? Tem, sim. O tópico 1.1 define isso. De forma simples, a gente pode pensar que tributo é dinheiro que somos obrigados a pagar ao Estado por força de uma lei para que ele possa custear as atividades dele, saúde, educação, segurança, etc. Importante. Obrigado e por lei. Exato. E tem mais um detalhe. Não pode ser uma multa por algo ilegal que a gente fez. Tributo não é punição. É uma prestação compulsória em dinheiro ou algo que possa ser expresso em dinheiro. O artigo 3º do Código Tributário Nacional, o CTN, que é a Lei 5.172 de 1966, formaliza isso direitinho. Quer que eu leia? Por favor, acho que ajuda a fixar. Claro. Artigo 3º do CTN. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Pecuniária, dinheiro, compulsória, obrigatório, não sanção, instituída em lei e cobrada de forma vinculada, sem margem para a autoridade decidir se cobra ou não. Bem completo. Exatamente. Cada palavrinha aí tem um peso. E como a gente sabe se algo é um imposto, uma taxa ou outra coisa? O nome que a lei dá para o tributo é o que manda. Tipo, se a lei chamar de taxa ambiental, é taxa. Opa, cuidado! Aqui entra um ponto crucial que está no artigo 4º do CTN, dentro do tópico 1.3. Esse artigo diz que a natureza jurídica do tributo, ou seja, o que ele realmente é, imposto, taxa, etc., é determinada pelo fato gerador da obrigação. Fato gerador? O que dispara a cobrança, né? Isso. É o evento, a situação prevista em lei que, quando acontece, faz nascer a obrigação de pagar o tributo. O artigo 4º diz que é irrelevante para saber a natureza do tributo, primeiro, o nome que a lei dá, a denominação, e outras características formais. E segundo, para onde o dinheiro arrecadado vai, a destinação. Ah, então o nome não importa e nem para onde vai o dinheiro. O fato gerador foi ter um imóvel sem nenhuma contrapartida direta do Estado, aí é imposto, IPTU. O que define é a essência, o gatilho da cobrança. Vou ler o artigo 4º. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevante para qualificá-la. E a denominação e demais características formais adotadas pela lei. E a destinação legal do produto da sua arrecadação. Entendido. O foco é no fato gerador. E quais são essas essências, essas espécies de tributos que existem no Brasil? Bom, aqui tem uma pequena divergência. Tópico 1.3 de novo. O próprio CTN, lá nos artigos dele,
parece adotar a teoria tricotômica ou tripartite. Ele fala especificamente de 3 espécies: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Essa última é quando uma obra pública valoriza o imóvel do contribuinte. Só 3. Mas a gente ouve falar de outros: INSS, PIS, COFINS. Exatamente. Por isso, a doutrina, os estudiosos do direito e principalmente o Supremo Tribunal Federal, o STF, entendem que, na verdade, com base na Constituição de 88, nós temos 5 espécies. É a teoria pentapartite ou quinquepartite. Quais são as 5, então? São os 3 do CTM, impostos, taxas, contribuições de melhoria, mais os empréstimos compulsórios, que a União pode instituir em casos muito específicos, como calamidade pública ou guerra externa, e o dinheiro tem que ser devolvido depois, e as contribuições especiais. E essas contribuições especiais são um grupo grande, né? Bem grande e variado. Podem ser contribuições sociais, para financiar a Seguridade Social, como INSS, PIS, COFINS, contribuições de intervenção no domínio econômico, CID, tipo a CID Combustíveis, e contribuições de interesse de categorias profissionais ou econômicas, como a anuidade da OAB ou do CREA. E qual a grande diferença entre um imposto e os outros? Principalmente as taxas e contribuições. A diferença-chave costuma-se a vinculação da cobrança a uma atividade estatal específica feita para aquele contribuinte. O imposto é não vinculado. Você paga IPVA, IR, IPTU. E o dinheiro vai para o caixa geral do governo, sem uma ligação direta com o serviço que você recebeu por pagar aquilo. Já a taxa, ela tem que ser vinculada. Ou você usa um serviço público específico e divisível, como tipo a coleta de lixo que eu falei, ou o Estado exerce poder de polícia sobre você, fiscalização de atividade, alvará. A contribuição de melhoria também é vinculada à valorização do seu imóvel por uma obra pública e as contribuições especiais e empréstimos compulsórios também têm suas vinculações e finalidades específicas definidas na Constituição. Entendi. A vinculação ou não a uma contrapartida estatal direta é um divisor de águas importante. Ok, então resumindo o tópico 1.3. Vimos que o CTN tem status de lei complementar para normas gerais, lemos o conceito de tributo no artigo 3º, pecuniário, compulsório, etc. Vimos que a natureza é definida pelo fato gerador no artigo 4º, não pelo nome ou destinação, e falamos das teorias de classificação. A tricotômica no CTN, imposto, taxa, contribuição de melhoria, e a pentapartite no STF, adiciona empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Fechado? Fechadíssimo. Essa classificação é fundamental. Agora, o Estado pode sair cobrando esses tributos de qualquer jeito quando bem entender? A gente já falou dos princípios lá no direito administrativo e constitucional. Eles se aplicam aqui também, né? Com certeza. O tópico 1.2 trata justamente do Sistema Tributário Nacional, SPN, que está lá na Constituição a partir do artigo 145, e das limitações ao poder de tributar. Esses limites são, em grande parte, aqueles princípios constitucionais aplicados à área tributária. São garantias para nós contribuintes. Quais são os mais importantes desses princípios tributários? São vários. O da legalidade estrita, só lei pode criar ou aumentar tributo e não qualquer lei, às vezes precisa de lei complementar. O da isonomia ou igualdade, tratar situações iguais de forma igual e desiguais de forma desigual na medida da desigualdade. O da irretroatividade, a lei tributária nova não pode pegar fatos que aconteceram antes dela. O da anterioridade, que a gente já vai detalhar. A vedação ao confisco, o tributo não pode ser tão pesado a ponto de tomar a propriedade ou inviabilizar a atividade econômica. A capacidade contributiva, quem pode mais paga mais, especialmente nos impostos. A liberdade de tráfego, não se pode usar tributos para impedir pessoas ou bens de circularem pelo país. A uniformidade geográfica, tributos federais têm que ter a mesma alíquota em todo o território nacional, com algumas exceções. Ufa, são muitos. Mas esse da anterioridade parece gerar bastante discussão, né? Você mencionou que ia detalhar. Sim,
porque ele tem duas versões que, em regra, se aplicam juntas. A anterioridade anual ou do exercício financeiro diz que a lei que cria ou aumenta um tributo só pode produzir efeitos a partir do primeiro dia do ano seguinte ao da sua publicação. Ou seja, publicou hoje, só vale a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Exato. E tem a anterioridade nonagesimal ou noventena, que diz que, além disso, a lei só pode produzir efeitos depois de decorridos 90 dias da data em que foi publicada. Então tem uma dupla trava. Tem que esperar virar o ano e tem que esperar 90 dias. Vale o que demorar mais. Isso. A regra geral é aplicar as duas. O tributo só pode ser cobrado no ano seguinte e após 90 dias da publicação da lei. O que acontecer por último é o que marca o início da cobrança. É uma proteção importante contra as surpresas tributárias no meio do ano. Mas você mencionou antes que tem exceções, né? Isso é importante para provas e para a vida. Vamos revisitar isso com o tópico 1.2 complementar. Sim, as exceções são cruciais. Alguns tributos, geralmente aqueles com uma função mais regulatória da economia do que arrecadatória, são exceção às duas regras, anual e nonagesimal. Eles podem ter suas alíquotas alteradas por um ato do Poder Executivo, dentro dos limites da lei, claro, e a nova alíquota pode valer quase que imediatamente. Quais são esses? Aqueles do comércio exterior e... Exatamente. Imposto sobre importação, II. Imposto sobre exportação, IE. Imposto sobre produtos industrializados, IPI. E Imposto sobre operações financeiras, IOF. Esses 4 são as exceções clássicas às duas anterioridades. II, IE, IPI e IOF. Ok. E tinha mais alguma exceção? Você falou do imposto de renda. Sim, o imposto de renda é um caso peculiar. Ele respeita a anterioridade anual, só pode ser cobrado no ano seguinte à lei que o aumentou ou instituiu, mas ele é uma exceção à anterioridade nonagesimal. Ou seja, se uma lei aumentar o IR em dezembro, ela já pode valer a partir de 1º de janeiro do ano seguinte, não precisa esperar 90 dias. Entendi. IR respeita anual, mas não a nonagesimal. IRE, IPI, IOF não respeitam nenhuma das duas. E os outros tributos, em regra, respeitam as duas. É isso. Em regra, sim. Existem outras exceções mais específicas, como para a base de cálculo do IPTU e PVA, ou para CID combustíveis e ICMS combustíveis, mas essas que falamos, II, IE, IPI, IOF e IR, são as mais cobradas e importantes de memorizar. Ótimo. Então, fechando o tópico 1.2 e seu complemento. Vimos o STN na Constituição, os vários princípios e limitações que protegem o contribuinte, legalidade, isonomia e retroatividade, anterioridade, etc. O conceito de competência tributária, quem pode cobrar o quê, a regra geral da dupla anterioridade, anual plus nonagesimal, e suas importantes exceções II, IE, IPI e IOF para as duas, e R só para nonagesimal. Certo. Perfeito, bem amarrado. Faz sentido ter essas exceções para dar flexibilidade em alguns casos e proteção na maioria. Agora, mudando um pouco de marcha. Como o governo organiza e mostra para a gente todo esse dinheiro que entra dos tributos e como ele gasta? Aí a gente entra no tópico 4, contabilidade pública. Correto. O tópico 4.1 nos apresenta a contabilidade aplicada ao setor público CASP. Ela tem normas próprias que vêm evoluindo bastante para buscar mais transparência e padronização até em nível internacional. Que normas são essas? Hoje, a referência principal são as NBC-TSP, Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Elas buscam convergir com as normas internacionais, as IPSAS. E, na prática, o grande guia é o MCASP, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional. Ele detalha como aplicar as NBC-TSP e também a Lei 4.320 de 1964, que ainda é uma lei fundamental para finanças públicas no Brasil. Entendi. E o que essa contabilidade controla, basicamente? O tal do patrimônio público. Exatamente. O objeto da CASP é o patrimônio público. E o que é isso?
É o conjunto de bens e direitos que a entidade pública tem, isso é o ativo, e as obrigações que ela tem, isso é o passivo. Ativo menos passivo. É o patrimônio líquido, PL, ou saldo patrimonial. É como se fosse a riqueza líquida do governo, o valor residual dos ativos depois de deduzidas todas as obrigações. A equação fundamental é a mesma da contabilidade geral. Ativo igual a passivo plus PL. E como essa informação é organizada? Tem aquela divisão em circulante e não circulante também? Tem sim. Tanto o ativo quanto o passivo são divididos em circulante e não circulante. A lógica, tópico 4.2 complementar, é temporal. O que se espera que seja realizado, no caso do ativo, tipo receber uma conta, ou liquidado, no caso do passivo, tipo pagar uma dívida, nos próximos 12 meses, após a data do balanço, geralmente, é considerado circulante. O que tiver um prazo maior que isso é não circulante. Entendi. O corte de 12 meses é a referência. E você tinha mencionado antes uma diferença importante entre receitas que aumentam o patrimônio e outras que não. Isso. Voltando ao tópico 1.1 e 1.2 aprofundamento sobre receitas públicas, é fundamental distinguir receita orçamentária de receita extra-orçamentária. A receita orçamentária é aquela que pertence ao Estado, entra de forma definitiva e geralmente aumenta o patrimônio líquido. Ela se divide em corrente, como os tributos, aluguéis, e de capital, como venda de um imóvel, um empréstimo tomado. Essas receitas transitam pelo orçamento LOA. Ok, essas são as receitas de verdade do governo. E as extra-orçamentárias? As extra-orçamentárias são ingressos de dinheiro que não pertencem de fato ao Estado. São temporários. O governo recebe, mas tem a obrigação de devolver ou repassar para alguém depois. Pensa numa caução em dinheiro, numa fiança, em retenções de impostos na fonte que o governo só repassa para outra entidade, ou até em salários que são depositados na conta do governo para depois serem pagos aos servidores, consignações. O dinheiro entra, mas não é dele. É tipo um caixa de passagem. Exatamente. É um mero ingresso de caixa que gera um passivo, uma obrigação de devolver. Por isso, a receita extra-orçamentária não aumenta o patrimônio líquido e não precisa constar na Lei Orçamentária Anual, LOA, nem precisa de autorização do Legislativo para ser recebida. Ela é registrada à parte só para controle financeiro. Entendi a diferença crucial. Orçamentária aumenta o PL em geral e transita pela LOA. Extra-orçamentária não aumenta o PL e não transita pela LOA. Certo. Resumo dos tópicos 4.1, 1.1 aprofundamento, 1.2 aprofundamento e 4.2 complementar. A contabilidade pública segue as NBC-TSP e o MCASP, foca no patrimônio público, ativo, passivo, PL, classifica em circulante e não circulante, marco de 12 meses, e distingue receitas orçamentárias definitivas afetam PL, de extra-orçamentárias temporárias não afetam PL. É isso. Perfeito. Essa distinção das receitas é muito importante na prática da gestão pública. Legal. E já que falamos da contabilidade pública, vamos dar um pulinho rápido na tópico 5, contabilidade geral, custos, só para reforçar a base. A estrutura patrimonial é a mesma, né? Basicamente, sim. Tópico 5.1. Ativo, bens e direitos, dividido em circulante e não circulante. Passivo, obrigações, também circulante e não circulante, e patrimônio líquido, PL, que no caso das empresas representa o capital próprio, capital social, reservas de lucros, prejuízos acumulados. A equação fundamental é a mesma, ativo igual passivo plus PL. E as demonstrações contábeis principais que mostram isso? As clássicas, balanço patrimonial, BP, que é a foto da posição financeira e patrimonial em uma data específica. Mostra o ativo de um lado, passivo e PL do outro. A demonstração do resultado do exercício, DRE, que é o filme, mostra se a empresa teve lucro ou prejuízo em um determinado período, confrontando receitas e despesas. E a demonstração das mutações do patrimônio líquido, DMPL, que detalha como o PL variou durante o período, aumentou por lucro, diminuiu por prejuízo ou distribuição de dividendos, etc. Certo. Então, resumo rápido do tópico 5.1, estrutura patrimonial, A igual a P plus PL,
E as principais demonstrações: BP foto, DRE filme do resultado, DMPL, variações do PL, base contábil geral. Exatamente. Essa base é importante até para entender a contabilidade pública, que se inspira muito nela, embora tenha suas especificidades. Com certeza. Agora, pensando em toda essa movimentação de dinheiro, leis, atos, como garantir que as coisas estão sendo feitas corretamente? Aí entra a figura da auditoria, né? Tópico 6, auditoria fiscal. Qual o objetivo dela? O objetivo principal da auditoria, tópico 6.1, especialmente a auditoria das demonstrações contábeis, que não é só fiscal, mas a fiscal usa muitos princípios dela, é obter segurança razoável de que essas demonstrações como um todo estão livres de distorções relevantes, sejam elas causadas por fraude ou por erro. O auditor vai aplicar procedimentos para colher evidências e, no final, emitir uma opinião sobre isso. E como ele faz isso? Não dá para checar cada papel, cada lançamento, né? Impossível na maioria das vezes. Por isso, a auditoria trabalha muito com o conceito de risco e relevância e utiliza a amostragem. A NBC-TA 530 trata disso. O auditor seleciona uma parte, a amostra, de um universo maior, a população, por exemplo, todas as notas fiscais de venda, para realizar seus testes. E essa amostra tem que ser representativa, imagino. Exato. A ideia é que os resultados encontrados na amostra possam ser projetados com certo grau de confiança estatística, se for amostragem estatística, ou com base no julgamento profissional, se for não estatística, para a população inteira. Conceitos como risco de amostragem, chance da amostra não ser representativa, anomalia, erro claro na amostra, estratificação, dividir a população em grupos, e distorção tolerável, o erro máximo aceitável, são chave aqui. E que tipos de testes o auditor faz nessa amostra ou na população? Basicamente, a gente divide os testes em dois grandes grupos, tópico 6.1 e tópico 5.1 complementar. Primeiro, os testes de controle, ou testes de observância. O objetivo aqui é verificar se os controles internos que a própria empresa ou entidade pública diz ter estão realmente funcionando na prática para prevenir ou detectar erros. O auditor observa, refaz, pergunta, ele testa o processo. Para ver se o sistema de controle é confiável. Isso. Se os controles forem bons e estiverem funcionando, o auditor pode confiar mais nos números gerados e talvez reduzir a quantidade de testes no segundo grupo. Que são os testes substantivos. Aqui o foco é direto nos números, nos saldos das contas, nas transações. O auditor quer obter evidência de que os valores registrados são válidos, realmente aconteceram, exatos, calculados corretamente e completos, nada ficou de fora. Ele pode fazer testes de detalhes, verificar documentos específicos ou procedimentos analíticos, comparar valores, procurar relações incomuns. Aqui ele testa o resultado final que aparece nas demonstrações. Entendi. Controle testa o processo, substantivo testa o resultado. Faz sentido. Resumo do tópico 6.1 e 5.1 complementar. A auditoria busca segurança contra distorções relevantes, usa amostragem, NBC-TA 530, porque não dá para ver tudo, e aplica testes de controle, verificam se os processos internos funcionam, e testes substantivos, verificam a validade, exatidão e completude dos saldos e transações. É isso. Perfeito. Esses são os pilares do trabalho de auditoria. Ótimo. Saindo um pouco do micro, da verificação, e voltando para o quadro geral. Qual a lógica econômica por trás de tudo isso? Por que precisamos de Estado, de tributos, de regras? Entramos no tópico 7, Economia e Finanças Públicas. Qual o problema fundamental que a economia estuda? O tópico 7.1 vai direto ao ponto. O problema da escassez. É a ideia central da economia. Nossas necessidades e desejos como seres humanos são, na prática, ilimitados. A gente sempre quer mais ou algo diferente. Só que os recursos para satisfazer esses desejos, tempo, dinheiro, matéria-prima, mão de obra, são limitados, são finitos. A famosa manta curta, né? Cobre a cabeça, descobre o pé. Exatamente.
Essa tensão entre desejos ilimitados e recursos limitados nos força a fazer escolhas. Toda sociedade, toda pessoa, toda empresa, todo governo tem que escolher o que vamos produzir ou consumir, como vamos produzir, com mais máquina, com mais gente, e para quem vai ser distribuído o que for produzido. E toda escolha tem uma consequência. Sempre. O custo de oportunidade é o valor daquilo que você deixou de fazer ou ter por ter feito a escolha que fez. É a melhor alternativa sacrificada. Se você escolheu gastar seu tempo estudando para concurso, o custo de oportunidade pode ser o lazer que deixou de ter ou o salário que deixou de ganhar se estivesse trabalhando. Se o governo investe em estádios, o custo de oportunidade pode ser o hospital que deixou de construir. Essa noção de custo de oportunidade é muito poderosa. E tem um gráfico que ajuda a visualizar isso, né? A curva de possibilidades de produção. Implementar. É um modelo bem simples, mas útil. Imagina que uma economia só produz 2 bens, tipo canhões e manteiga, o exemplo clássico. A CPP mostra todas as combinações máximas desses 2 bens que a economia consegue produzir se usar todos os seus recursos de forma eficiente. Pontos em cima da curva são o máximo possível, né? E isso são pontos eficientes. Se a economia está produzindo numa combinação abaixo da curva, significa que ela está sendo ineficiente, tem recurso ocioso ou mal utilizado. Se alguém quiser produzir numa combinação acima da curva, com a tecnologia e os recursos atuais, é impossível, inatingível. E o formato dela geralmente é curvo, côncavo. Por quê? A concavidade da CPP, tópico 5.2 complementar, ilustra justamente o custo de oportunidade crescente. Para produzir cada vez mais de um bem, mais canhões, por exemplo, você precisa tirar recursos da produção do outro bem, manteiga. Só que os recursos não são perfeitamente adaptáveis. O trabalhador que é ótimo em fazer manteiga pode não ser tão bom em fazer canhões. Então, à medida que você transfere mais e mais recursos, você tem que abrir mão de quantidades cada vez maiores do outro bem para conseguir um acréscimo no bem que você quer. O custo de oportunidade aumenta. Faz sentido. Os recursos são especializados. E quais são esses recursos básicos que a economia usa para produzir? Os fatores de produção. Exato, tópico 7.1. Tradicionalmente, a gente fala de 4. Terra, todos os recursos naturais, a remuneração é o aluguel, trabalho, o esforço humano, físico e mental, a remuneração é o salário, capital, as máquinas, equipamentos, instalações usadas na produção, a remuneração são os juros, e um quarto fator que às vezes é chamado de capacidade empresarial ou tecnologia, a habilidade de organizar os outros fatores, inovar, assumir riscos, a remuneração é o lucro. E a relação entre o que se produz e os fatores usados é a produtividade. Ótimo. Resumindo então o tópico 7.1 e 5.2 complementar. A economia lida com a escassez, desejos ilimitados, X recursos limitados, o que leva à escolha e ao custo de oportunidade. A CPP ilustra isso mostrando a produção máxima e o custo de oportunidade crescente, devido à concavidade. Os fatores de produção são terra, aluguel, trabalho, salário, capital juro e capacidade empresarial, lucro. Fechou. Fechou. Essa é a base microeconômica essencial. Perfeito. E só para não deixar passar, um tópico que permeia tudo hoje em dia. Tópico 8. Informática. Bem básico. Qual a diferença entre hardware e software? Simples. Tópico 8.1. Hardware é a parte física, tudo que você pode tocar. O computador em si, o monitor, teclado, mouse, a placa-mãe lá dentro, a memória RAM, o disco rígido, HD ou SSD, os periféricos. O corpo. Isso. E o software é a parte lógica, os programas, as instruções que fazem o hardware funcionar e realizar tarefas. É a alma, digamos assim. E tem tipos diferentes de software, né? Tem. A gente costuma dividir em software básico, que é essencial para o hardware funcionar, como o sistema operacional, o SO e os drivers. Tem o software aplicativo, que são os programas que a gente usa para fazer tarefas específicas. O editor de texto, o Word, Writer, a planilha, o Excel, o Calc, o navegador de internet, Chrome, Firefox, os jogos. Os apps do celular também. Também.
E tem o software utilitário, que ajuda na manutenção e segurança do sistema, como um antivírus, um compactador de arquivos, um programa de backup. E os sistemas operacionais mais famosos hoje? Os dois grandes players no mundo dos computadores pessoais são o Windows, da Microsoft, que é um software proprietário, você paga pela licença, conhecido pela interface gráfica amigável e vasta compatibilidade. E o Linux, que na verdade é um núcleo, kernel, mas dá origem a várias distribuições, Ubuntu, Mint, Fedora. O Linux é software livre, de código aberto, famoso pela estabilidade, segurança e flexibilidade. Pode ter interfaces gráficas tão amigáveis quanto o Windows ou ser usado puramente por linha de comando, especialmente em servidores. Legal. Resumo rápido do tópico 8.1. Hardware é a parte física, software é a parte lógica. Software se divide em básico, SEO, aplicativo, programas do dia a dia, e utilitário, manutenção. Windows é proprietário e popular, Linux é código aberto, flexível e estável. Bem básico, mas importante. Com certeza, hoje tudo depende disso. Bom, fizemos um belo passeio geral por todas as áreas. Agora vamos aprofundar alguns pontos que podem ter ficado com mais dúvidas ou que têm nuances importantes. Voltando ao direito tributário. Tópico 1. Falamos das fontes, mas qual a diferença exata na prática entre fonte primária e secundária? Tópico 1.1. Aprofundamento. Ótima pergunta para refinar. A diferença crucial é: fonte primária é aquela que tem o poder de inovar na ordem jurídica, de criar, modificar ou extinguir direitos e obrigações tributárias. Quem faz isso? A Constituição Federal, as emendas constitucionais, as leis complementares como CTN, matéria geral, as leis ordinárias, as medidas provisórias com ressalvas, as leis delegadas, os decretos legislativos raros em tributário, as resoluções do Senado para alíquotas de ICMS e PVA e os tratados internacionais. Elas criam a regra do jogo. Certo. E as secundárias? As fontes secundárias não podem inovar. Elas servem para explicar, detalhar, regulamentar o que a fonte primária já estabeleceu. Elas não criam o tributo nem o aumentam. São exemplos os decretos regulamentares do presidente ou governador, explicando uma lei, as normas complementares mencionadas no CTN, como instruções normativas da Receita Federal, atos declaratórios, portarias, ordens de serviço, as decisões administrativas com força normativa, as práticas reiteradas da administração e os convênios, como os do CONFAS, que harmonizam a aplicação do ICMS entre os estados, mas não criam um imposto. E as medidas provisórias? Elas podem mesmo criar tributo? Tem muita polêmica nisso. Podem sim, desde que não seja matéria reservada à lei complementar, como empréstimo compulsório ou impostos sobre grandes fortunas. Mas, mesmo podendo, a MP que institui ou aumenta tributo tem que respeitar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal como se fosse uma lei. A eficácia dela fica suspensa até que esses prazos sejam cumpridos. Entendi. E tratados internacionais? Qual o peso deles? Tratados sobre matéria tributária são fontes primárias. Em regra, eles entram no nosso ordenamento com força de lei ordinária. Mas o artigo 98 do CTN, tópico 1.1 complementar, diz algo importante. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pela que lhes sobrevenha. Ou seja, um tratado tributário prevalece sobre a lei interna anterior ou posterior que for contrária a ele. Ele tem uma força especial. E se for um tratado de direitos humanos aprovado com quórum de emenda, aí tem status constitucional. Interessante essa força dos tratados. Então, o resumo do tópico 1.1, aprofundamento e complementar. Primárias, inovam. CF, LC, LO, MP, tratados. Secundárias, detalham. Decretos, INs, convênios. MP pode criar ou aumentar tributo, respeitando a anterioridade e não sendo matéria de LC. Tratados tributários prevalecem sobre lei interna, artigo 98 CTN. Certo? Perfeito. Essa hierarquia
e função das fontes é essencial. Agora, no direito administrativo, tópico 2, falamos dos atos administrativos e seus requisitos. Mas e quando o ato nasce com um defeito, um vício? Já mencionamos a convalidação. Vamos aprofundar isso? Tópico 2.1, aprofundamento. Vamos sim. Convalidação é o ato da própria administração consertar um ato administrativo que nasceu com um vício sanável, ou seja, um defeito que pode ser corrigido. A Lei do Processo Administrativo Federal, Lei 9.784/99, no seu artigo 55, trata disso. Quer que eu leia? Acho válido. Artigo 55. Em decisão na qual se evidenciam não acarretarem lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração, certo? Defeitos sanáveis, sem lesão ao interesse público e sem prejuízo a terceiros. Mas quais defeitos são considerados sanáveis? Depende do elemento do ato que está viciado, né? Aqueles do COFIFOMOB. Exatamente. A regra geral é: vício de competência. É sanável se a incompetência for só em relação à pessoa e hierarquia, por exemplo, um agente fez ato que era do chefe, desde que não seja matéria exclusiva daquele agente ou órgão. Se for incompetência de matéria, um órgão fez algo que era da competência de outro totalmente diferente ou exclusiva, aí não dá para convalidar. Vício de finalidade. Esse é grave. Se o agente buscou um fim diferente do interesse público, desvio de finalidade, o vício é insanável, o ato é nulo, não tem conserto. Vício de forma. Se a forma que a lei exigia não foi cumprida, mas essa forma não era essencial para a validade do ato, o vício é sanável. Por exemplo, faltou uma assinatura menos importante, mas todo o resto está certo. Vício de motivo. Se o motivo que a administração alegou para fazer o ato era falso, inexistente ou juridicamente inadequado, o vício é insanável, ato nulo. Vício de objeto. Se o conteúdo do ato, aquilo que ele determina, for ilegal, imoral, impossível, o vício é insanável, ato nulo. Então, basicamente, só dá para consertar vício de competência se não for exclusivamente matéria e de forma, se não for essencial. Essa é a regra geral, sim. Tópico 2.2 complementar. São os vícios considerados menos graves. Os vícios de finalidade, motivo e objeto são considerados insanáveis e levam à nulidade do ato. E quando a administração o convalida, que efeito isso tem? Vale dali para frente? Não, a convalidação tem efeito ex tunc. Significa que ela retroage à data em que o ato original foi praticado. É como se o ato sempre tivesse sido válido desde o início. Ela conserta o passado. Entendi. E a administração é obrigada a convalidar se for possível? É um poder-dever. Tópico 2.2 complementar. Se os requisitos estão presentes, vício sanável sem prejuízo a terceiros, ou ao interesse público, a administração deve convalidar. Pode haver uma certa discricionalidade em avaliar a conveniência, mas a tendência é que seja um dever. Ok. Resumo do tópico 2.1 aprofundamento e 2.2 complementar. Convalidação, artigo 55 da Lei 9.784/99, corrige vícios sanáveis. Competência não exclusiva à matéria, forma não essencial, desde que não prejudique terceiros ou interesse público. Vícios de finalidade, motivo e objeto são insanáveis, levam à nulidade. Efeitos da convalidação são retroativos, ex tunc. É um poder-dever da administração. Certo? Exatamente, bem detalhado. Agora, ainda em direito administrativo, mas um tema espinhoso. Responsabilidade civil do Estado. A regra geral, quando o Estado age e causa dano, é a responsabilidade objetiva, né? Artigo 37, 6º da CF. Não precisa provar culpa do agente. Isso, a teoria do risco administrativo, basta mostrar o dano à ação estatal e o nexo causal entre eles. O Estado responde, em regra. Mas, e quando o dano acontece não por uma ação, mas por uma omissão do Estado? Tópico 2.2 aprofundamento. Pois é, o Estado deveria ter feito algo e não fez. E por causa disso, alguém sofreu um dano. Como fica? Aí a coisa complica um pouco. E a jurisprudência, as decisões dos tribunais, evoluiu e ainda debate. Tradicionalmente se fazia uma distinção.
Omissão genérica seria aquela falha geral, impessoal do serviço público. O Estado não deu conta de tapar todos os buracos da rua e alguém cai e se machuca. Ou a segurança pública falhou de forma geral e ocorreu um assalto. Nesses casos, a responsabilidade seria subjetiva, baseada na teoria da culpa administrativa ou fautes do serviço, culpa do serviço. Ou seja, teria que provar que o serviço não funcionou, funcionou mal ou atrasado. Provar a negligência, imperícia ou imprudência do Estado. Exatamente. Teria que provar a falha do serviço. Era mais difícil para a vítima. E a outra omissão? A omissão específica. Aqui a situação é diferente. O Estado tinha um dever legal e concreto de agir para evitar aquele dano específico e não agiu. O exemplo clássico é o preso sob custódia do Estado que é morto por outro detento. O Estado tinha o dever específico de zelar pela integridade física dele. Outro exemplo, o policial que vê um crime acontecendo na sua frente e não faz nada para impedir. Nesses casos, a responsabilidade muda. Sim, o entendimento mais atual do STF e do STJ é que, na omissão específica, a responsabilidade do Estado é objetiva, igual à da ação. Argumenta-se que quando o Estado tinha o dever específico de agir e se omitiu, essa omissão se equipara a uma causa direta do dano, atraindo a responsabilidade objetiva do artigo 37, 6º. Faz sentido. Se ele era o garantidor específico ali, a falha é mais grave. Então, resumo do tópico 2.2 aprofundamento. Responsabilidade do Estado por ação é objetiva, regra geral, risco administrativo. Por omissão, depende. Se for omissão genérica, falha geral do serviço, tende a ser subjetiva, culpa administrativa. Se for omissão específica, dever legal concreto de agir e evitar o dano, tende a ser objetiva, equiparada à ação. Certo? Exato. Essa distinção é fundamental hoje em dia. Muito bom. E para fechar os aprofundamentos voltando ao direito civil, tópico 3 especificamente na LNDB. Já falamos do artigo 6º da segurança jurídica. Tem mais algum ponto da LNDB que vale a pena reforçar? Tópico 3.1 aprofundamento? Sim, acho que vale reler o artigo 1º sobre a vacatio legis e o artigo 2º, 3º sobre a repristinação, só para fixar bem. Ok. Artigo 1º de novo. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. E o parágrafo 1º sobre o estrangeiro, 3 meses depois. Essa é a regra padrão se a lei não disser nada. Certo. E o da repristinação? Aquele que a lei revogada não volta sozinha. Esse é o artigo 2º, parágrafo 3º. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Ou seja, a repristinação, a volta da lei revogada, não é automática no Brasil. Precisa ser expressa na nova lei. E o artigo 6º, mais uma vez pela importância. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Isso é a espinha dorsal da segurança jurídica. Tópico 3.1 complementar. Exatamente. Sem essa proteção, viveríamos num caos jurídico, sem saber se os atos que praticamos hoje serão válidos amanhã. E sobre pessoa natural, você mencionou a teoria natalista adotada pelo Código Civil. Mas e o nascituro? Ele não tem direitos? Tópico 3.2 complementar. Tem sim. O artigo 2º do Código Civil, na sua parte final, é chave aqui. Ele diz: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Ah, então a personalidade jurídica, ser sujeito de direitos e deveres plenamente, começa com o nascimento com vida. Mas desde a concepção, o nascituro já tem direitos protegidos. Exato. O Brasil adota a teoria natalista para o início da personalidade, mas reconhece que o nascituro, aquele ser já concebido, mas ainda não nascido, é titular de direitos, embora numa condição especial.
Ele tem direito à vida, protegido pelo Código Penal, direito a alimentos, se necessário, pode receber doações, pode ser beneficiado em testamento. Mas ele só vai poder pegar esses direitos se nascer vivo. Isso, a aquisição definitiva da personalidade e, consequentemente, desses direitos patrimoniais fica condicionada ao nascimento com vida. Por isso dizemos que o nascituro tem expectativa de direitos. A lei protege essa expectativa desde a concepção. Existe debate se ele já teria personalidade, teoria concepcionista, mas o que o Código diz é isso: personalidade com nascimento com vida, proteção dos direitos desde a concepção. Entendi a nuance. Resumo do tópico 3.1, aprofundamento e complementar, e 3.2, complementar. Lindbe reforça vacatio legis padrão, artigo 1º, veda repristinação tácita, artigo 2º, parágrafo 3º, e garante segurança jurídica, artigo 6º, ato jurídico perfeito, direito adquirido, coisa julgada. Pessoa natural. Personalidade começa com o nascimento com vida, teoria natalista, artigo 2º CC, mas a lei protege os direitos do nascituro, expectativa de direitos, desde a concepção. Certo? Perfeito. Cobrimos bem esses pontos. Ótimo. Agora, para finalizar, vamos tentar conectar ainda mais alguns pontos, trazendo complementos e vendo como as áreas conversam. Direito tributário. Tópico 1, complementar. Como fica a relação entre o CTN e a Constituição? O CTN é mais antigo. Sim, o CTN é de 1966, antes da Constituição de 88. Mas ele foi recepcionado pela Constituição. Tópico 1.1, complementar. E naquilo que ele trata de normas gerais de direito tributário, conceitos básicos, obrigação, crédito, etc., matérias que a Constituição, no artigo 146, diz que precisam de lei complementar, o CTN foi recepcionado com status de lei complementar. Então para mudar essas partes do CTN hoje, só com outra lei complementar. Não basta uma lei ordinária. Exatamente. Isso dá uma estabilidade maior para as regras gerais do sistema tributário. E já falamos dos tratados, mas só reforçando o artigo 98 do CTN. Eles prevalecem sobre a lei interna posterior. Isso é bem forte. Muito forte. Mostra a importância que o legislador deu aos acordos internacionais em matéria tributária para evitar dupla tributação e harmonizar regras. Ok, conexões feitas aqui. E no direito administrativo, tópico 2, complementar. Atributos do ato administrativo. A presunção de legitimidade é absoluta? Não, de forma alguma. Tópico 2.1 complementar. A presunção de legitimidade e veracidade é relativa, ou juris tantum. Significa que ela vale até que se prove o contrário. O ônus de provar que o ato é ilegal ou ilegítimo é de quem alega, mas é possível derrubar essa presunção. É ela que dá base para a autoexecutoriedade. E a autoexecutoriedade, que permite à administração agir por conta própria, também não é absoluta, como já falamos no exemplo da multa. Exato. Ela existe para dar agilidade à administração em certas situações, tipo interditar um estabelecimento insalubre, mas tem limites. A administração não pode tudo sozinha, especialmente quando envolve restrição mais grave a direitos, como entrar na casa de alguém sem ordem judicial, fora das exceções constitucionais, ou a cobrança de valores não pagos voluntariamente. Entendido. E sobre contabilidade pública e geral, tópico 4, complementar, o MCASP e as NBC-TSP buscam que tipo de benefício? O grande objetivo, tópico 4.1 complementar, é a harmonização das práticas contábeis no setor público brasileiro e a convergência com as normas internacionais IPSAS. Isso traz mais transparência, comparabilidade e qualidade para as informações contábeis do governo, o que é essencial para o controle social e a tomada de decisão. Faz todo sentido. E para fechar as conexões auditoria e economia, tópico 5, complementar. A CPP, com aquela forma côncava, mostra o que sobre os fatores de produção? Ela mostra, tópico 5.2 complementar, que os fatores de produção, trabalho, capital, terra, não são perfeitamente substituíveis entre diferentes usos. Eles tendem a ser mais especializados.
Por isso, ao transferir recursos de uma produção para outra, a produtividade marginal deles naquela nova atividade tende a cair, e o custo de oportunidade, o que se deixa de produzir do outro bem, aumenta. É o reflexo da especialização dos recursos. Brilhante. Acho que conseguimos conectar muitos pontos importantes hoje. Passamos por direito tributário, administrativo, constitucional, civil, contabilidade pública e geral, auditoria fiscal, economia e finanças públicas até informática. Uma revisão bem ampla e, em alguns pontos, profunda. Sim, foi uma jornada e tanto. Vimos desde os conceitos mais básicos, como a diferença entre Estado e governo, até nuances como a responsabilidade do Estado por omissão, as exceções aos princípios tributários, a convalidação dos atos. Exato. E o mais legal é ver como tudo se encaixa, né? Perceber como a LINDB, lá do direito civil, impacta a aplicação de uma nova lei tributária, ou como os atributos do ato administrativo se relacionam com a responsabilidade do Estado lá na frente. Com certeza, a interconexão é fundamental. Entender essas nuances, como as diferentes teorias sobre espécies tributárias, tripartite, x-pentapartite, ou os tipos de omissão estatal, genérica, x específica, enriquece muito a compreensão do todo. Não são caixinhas separadas. De forma alguma. E para continuar a reflexão sobre esses temas todos, queria deixar uma questão no ar. A gente vive num mundo de constante evolução, né? Normas mudam, a jurisprudência interpreta e reinterpreta, especialmente nessas áreas que a gente viu como responsabilidade do Estado, aplicação de princípios tributários. Qual seria o impacto de uma interpretação mais dinâmica, talvez mais adaptada aos novos tempos, versus uma interpretação mais literal, mais apegada ao texto original dessas regras no dia a dia da administração e do cidadão? Como achar o equilíbrio entre a segurança jurídica, que a gente tanto falou com a LINDB, e a busca pela justiça no caso concreto, pela adaptação às novas realidades sociais e econômicas? Nossa, que pergunta excelente para a gente pensar. Encontrar esse equilíbrio delicado entre a necessidade de regras estáveis e previsíveis, segurança jurídica, e a necessidade de uma interpretação que faça sentido e seja justa diante das complexidades de cada caso concreto e das mudanças da sociedade. Esse é talvez o grande desafio permanente do direito e da administração pública. Uma provocação muito pertinente. Fica aí, então, para nossa reflexão. Agradecemos muito a atenção de todos nesta análise detalhada e conectada. Até a próxima.